Olá, pessoal. Bom dia. Fabrício Alves aqui do time de Engenharia de Valor da Target Brasil, parceira TOTOS para BI Analytics. Mais uma vez, agradeço ao time de marketing da TOTOS por nos conceder espaço. Espero que seja um momento aí para a gente fazer uma boa troca, ok? Fiquem livres para usar o botão aqui do QIA, aqui das perguntas e respostas, para deixar os questionamentos. E ao final a gente vai tratando a fila, ok? Pessoal, é o nosso segundo encontro falando, né, de BI, falando do BI Target, né, sobre elevar a sua estratégia de dados ao máximo com o BI que é feito para o seu RP, né? Então, a gente está dentro do segmento há muitos anos, tem muito conhecimento embarcado, e a ideia é como é que a gente transforma dados em insight, como é que a gente transforma insight em estratégia, ok? Ou medição, né, da estratégia. Eu estou um pouquinho rouco, a gente está participando dos Vintor Days ao longo do Brasil, a gente teve um ontem, então a gente fala bastante, mas se a voz não falhar, eu vou com vocês até o final aqui, ok? Pessoal, eu começo falando com vocês sobre um dilema e meçam isso. Até eu tenho provocado que vocês façam dentro de casa pesquisas, lancem pesquisas, conversem com o time de RH de vocês para entender, porque nos levantamentos que nós temos, hoje menos de 20% dos profissionais que estão dentro das organizações têm experiência ou usam algum aplicativo de BI. Isso é muito pouco. Apenas menos de 20% das pessoas têm contato com BI. A gente está em 2025, na era da IA, a gente está falando de engenharia de prompt, a gente está falando de IA generativa, né, de linguagem natural, e ter menos de 20% dos profissionais com experiência em BI é muito pouco. E quando eu falo experiência em BI, não é ter um, dois dashboards, né, uma telazinha colorida. É entender e saber interpretar e retirar insight, né? Menos de 20% dos dados disponíveis nas organizações são analisados. Vocês geram bastante dados. E isso, para 2027, isso vai dobrar. Você tem dado do RP, do e-commerce, do RH, sistema de telemetria, de frota. São vários sistemas interconectados no seu RP e tem uma massa de dados interessante que não é utilizada. E a ideia aqui da live é como a gente potencializa isso, o jargão que a gente ouve muito falar, né, que o dado é o novo petróleo, né? O dado é o novo petróleo, o dado é o novo petróleo. Só que isso não é mais incipiente, não é mais, digamos aí, matéria de faculdade. Isso é realidade. As empresas e as big techs utilizam de dados. Nós somos analisados e estudados o tempo todo. Os produtos são formatados de acordo com o perfil de consumo de região, de país, de pessoa, per capita, né? Os produtos digitais são desenhados utilizando dados e nós não utilizamos. Poxa, Fabrício, mas a minha empresa, o core da minha empresa, eu sou um atacadista, eu sou um distribuidor, eu sou um varejista, eu não sou de tecnologia. E o recado que a gente tem levado que é você não tem que ser de tecnologia o seu core para trabalhar com dados. Inclusive, temos exemplos muito claros de empresas nacionais que utilizam de dados, que lançaram tecnologias, que experimentam, né? A gente precisa se mover. Fizemos uma pesquisa extensa, ok? Isso aqui, pessoal, printem a tela, nos busquem depois para falar sobre. São seis pilares aqui, né, para se tornar uma empresa data-driven aqui, mas também esses seis pilares eles também funcionam para qualquer adoção de tecnologia ou se encaixa muito bem para a maioria delas sobre inovação. Quando eu falo de adoção de um módulo do RP, quando eu falo de adoção de um BI, quando eu falo de adoção de novas tecnologias, esses seis pilares aqui são um guia bastante interessante. E que se você não tiver algo parecido, sem medo de ser leviano, aqui eu diria que vai falhar. Porque eu preciso de uma estrutura um pouco mais robusta no sentido de planejamento quando eu tento implementar novas tecnologias ou tecnologias que são disruptivas, eu mexo com as pessoas, eu mexo com as organizações. Então, o primeiro pilar que a gente fala aqui é a organização, essa governança corporativa. Fabrício, como assim corporativa? Eu diria que é meio que top-down, e precisa ser assim.
Não tem como a gente esperar que os times, o operacional, o tático, vão tracionar isso. São matérias de estratégia, então isso tem que estar no board, tem que estar na diretoria, isso tem que vir de cima, o exemplo de uso, de adoção, criar conselhos, criar comitês. E também, nesse pilar da organização, nós temos rastreado e entendido que precisamos entender quem são os líderes. É comum que as pessoas elas buscam, né, figuras, elas se ligam, né, a líderes, seja político, religioso. Dentro das organizações isso não é diferente. Existem os líderes natos, que são aquelas pessoas que são seguidas, naturalmente, né, ditam comportamento, elas são espelhadas, né? Então é interessante que a gente localize quem são essas figuras de liderança dentro das organizações. Se você estiver adotando um BI, se você estiver adotando um módulo, uma tecnologia nova, coloque na mão desse líder. Naturalmente as pessoas vão seguir. E isso precisa também estar no conselho, e quando eu falo top-down, porque como é que você espera que as pessoas adotem se você, diretor, não tem um comportamento de adoção? As pessoas vão te ver utilizando, vão te ver postando, né, tracionando aquilo e vão seguir naturalmente. Então, a gente precisa mudar essa cultura rapidamente, a gente está atrasado com isso, que é a adoção de tecnologia é muito colocada na mão do time de IT, né, do time de tecnologia. A gente espera que isso organicamente se expanda. Isso não acontece. Tecnologias disruptivas, novos métodos, frameworks que são de estratégia precisam vir, né, da governança corporativa, ok? A gente falar um pouquinho de recursos. Aqui falando diretamente sobre as pessoas que vão lidar com essas tecnologias, né? Com essas estratégias de data-driven, por exemplo, que a gente traz aqui hoje, que é treinamento, certificação, interagir com comunidade e também pensando em retenção de talentos. Nós estamos convivendo com várias gerações. E as gerações mais novas, elas precisam, né, de se sentir inovando, elas precisam de inovação para se sentir pertencente, né? Então, até uma questão de retenção de talento. Se a gente começar, se a gente não começar a evoluir, a inovar, a gente fica deficiente e fraco em relação à retenção de talentos. Nós não nos tornamos interessantes para as pessoas, para os recursos, ok? O terceiro pilar aqui é a infraestrutura, tá? Quando eu falo de infraestrutura, eu estou dizendo a respeito de como eu armazeno e guardo esses dados. Se eu estou falando de uma matéria, né, aqui que é data-driven, eu vou começar a falar de coleta, união de informação. Eu vou começar a juntar, realmente, reunir volumes de dados. E como eu disse, as pesquisas mostram isso, a gente tem dados sobre isso, que os dados estão dobrando, a gente está aumentando o volume. E é claro que no dilema do 2020 ali, que a gente utiliza menos de 20% dos dados, mas e se a gente usasse o dobro disso, 40%, 50%? E eu preciso usar esses dados para me tornar data-driven, eu não vou ter estrutura. E quando eu falo aqui de boas práticas sobre isso, se eu vou levar isso para um banco espelhado, um banco do BI, se eu vou trabalhar com Lake, se eu vou trabalhar com algum tipo de DW, trazer consultorias e pessoas que entendam de gestão, né, de dados para essa preparação do dado para ser usado em um BI, em Analytics, né? Para que esse dado ele me propicie realmente ser data-driven, eu preciso de pensar em infraestrutura. E, pessoal, o advento da nuvem não é mais, né, um advento. A nuvem, ela é realidade, a cloud está aí e ela é um grande aliado nesse processo. Não tem como mais a gente ficar pensando, pessoal, em espaço de HD, ficar pensando em memória do servidor, pensando se eu vou ter que investir daqui 6 meses num servidor novo. Essas discussões elas levam tempo, são custosas e para o tamanho das organizações, né, e para o tamanho dos objetivos que nossos clientes têm, a elasticidade da cloud, a segurança da cloud, né, o poder computacional que a cloud nos dá é uma grande aliada e te tira também aí uma preocupação muito grande sobre a segurança, sobre a estrutura desses dados e a qualidade desses dados, né, e disponibilidade também. Então, tem que haver um repensar sobre essa infraestrutura, analisar se a gente tem capacidade de suportar isso para essa ambição que é
de se tornar data-driven. Lembrando, o dado é o novo petróleo, é tesouro. A gente não deixa, né, joias, ouro jogado em qualquer lugar. A gente protege, a gente tem cofre, tem segurança, a gente tem seguro, né? Por que com os dados a gente não pensa assim? Não menosprezem o poder que os dados que vocês têm gerado internamente têm, ok? E a gente chega na camada do Analytics. Aqui vai vir a figura do dashboard, do relatório, né, dos KPIs, mas percebam que aqui é o quarto pilar. Tem toda uma preparação, tem toda uma formatação estratégica antes, ok? De propósito até, para a gente chegar a falar de analytics. E quando eu falo aqui analytics, não é ter 30, 40 dashboards. É preciso que esse dashboard, eu preciso olhar para ele, o meu time precisa olhar para esse dashboard, eu preciso que ele me leve para algum lugar, para um entendimento. Eu preciso que ele me diga algum tipo de gap, ou seja, uma medição de uma estratégia. Eu preciso rapidamente saber se eu estou no caminho correto, se eu estou no caminho errado. Eu preciso, né, virar essa vela para onde o vento é mais favorável, tá? Que você tenha um dashboard, mas se ele for se ele for rico em insights, se ele te entregar, né, medições sobre a sua estratégia, a gente está fazendo analítica de fato. Eu não posso deixar que esse dashboard seja uma forma mais bonita e mais colorida de ver o dado do meu RP. É claro que existe em BI entrega, né, a Analytics em si entrega uma questão muito relacionada com produtividade. Isso é muito percebido rapidamente, né? Uma das primeiras percepções que nós temos em Analytics, que é eu demoro muito tempo a consolidar dados, eu abro muitas telas do meu RP, jogo para Excel, combino, tal, calculo, leva-se muito tempo, né? Tempo, né, das pessoas na consolidação, e quando eu consolido isso já está atrasado, eu demoro. Eu sei que existe uma percepção muito clara sobre a produtividade que Analytics, né, e BI entregam, mas isso não é ser data-driven, só estou resolvendo uma questão de produtividade. E ter um grande número de dashboards não quer dizer nada, tá? Então, o dashboard ele tem tempo, ele tem vida útil. O dashboard ele vem para medir uma estratégia, ele vem para acompanhar um problema e traçar soluções para aquilo. Resolveu aquela caixinha de problema, a gente pula para uma próxima, né? A dinâmica no mundo corporativo, daquilo que a gente tem de estratégias e de metas a cumprir, isso muda com o tempo. Então, tem que estar acompanhando e esse dashboard tem que estar mudando com o tempo. Eu tenho que medir as coisas que são importantes medir naquele momento, né? E o quinto pilar aqui é a governança. E quando eu falo de governança, claro, a gente fala sobre controle de acesso, permissionamento, LGPDs, né? Quando eu falo de lei mesmo, estou falando aqui daquilo que nós somos obrigados, né, por legislação, mas eu vou além quando eu falo de governança. É entender se as pessoas que estão acessando o BI estão acessando aquilo que deveriam acessar. Eu nem falo por alçada, eu falo por estratégia. A gente tem percebido que, com muita frequência, as pessoas não sabem o que deveriam estar acessando, não sabem que número deveriam estar medindo e nem sabem se estão medindo da forma correta. Então, governança também é entender a profundidade e se as pessoas estão lançando mão daquilo que elas deveriam estar realmente utilizando. E quando eu falo isso, ligado realmente com a estratégia. As pessoas sabem a estratégia por trás do dashboard que ela usa, ela sabe o porquê que ela abre aquele dashboard, ela sabe o porquê que é cobrado aquele número e onde é que ele quer entregar. E quando eu falo disso, pessoal, é preocupante. Ainda assim, para quem já usa BI, a gente tá há muito tempo fazendo isso, né? Ainda, sobretudo no segmento de atacado servidor aqui em distribuição. As pessoas têm BI e tem um início bacana, o start já aconteceu, mas é muito comum que as pessoas abram dois, três dashboards e vão no Excel fazer algum tipo de cálculo e reconsolidar. Eu quero entender esse final, entende? É, por que que já no formato no BI essa entrega final? Então a gente tem que voltar a discutir essa governança também do aspecto, né, da perspectiva da estratégia. Se as pessoas estão estrategicamente acessando o que deveriam acessar. E o último pilar aqui, é o pilar externo, a gente vem muito falando sobre a monetização de dados. E é um alerta, um puxão de orelha aqui para a gente falar, já que dado é ouro, já que dado é o novo petróleo, isso tem valor.
e tem valor não só internamente, isso tem valor externamente. Nós temos um cliente case de sucesso, que ele é distribuidor de um grande laboratório, e tivemos uma sacada, que é, ele pega os 10 maiores clientes dele, e talvez esses 10 maiores clientes não estejam na maturidade ainda de adoção de analytics, não estejam na maturidade, né, de data-driven, mas são empresas que precisam de informação. Toda empresa precisa. BI é aderente em qualquer tamanho de negócio. Só que essa empresa talvez não tenha maturidade para contratar uma ferramenta de BI. Já que Target é plataforma, já que Target é aberto e eu me conecto nos RPs da companhia, da TOTUS e também do concorrente, por que não conectar nas bases desses clientes? Eu forneço um login, um acesso para esse meu cliente. Claro, abre uma aspas aqui. Os TIs se conversam, é combinado que tipo de informação que está sendo capturada, tem ali, né, uma parceria sendo firmada. E eu forneço o dashboard para esse cliente, que para ele é rico. E em contrapartida, eu estou acompanhando o giro, eu estou acompanhando quando esse cara está estocado, quando ele não está. Então, o meu RCA não precisa mais ficar correndo, né, na rota. Desses 10 principais clientes que são importantes para o meu negócio, eu consigo prestar um serviço melhor. Então, notem que eu não estou só distribuindo produtos, né? Eu agora estou distribuindo dados, estou fornecendo, além de produtos, estou fornecendo dados para esse meu cliente. É uma troca interessante. Imagina conectar o seu ecossistema, conectar o teu prestador de serviço, de frota terceirizada, telemetria. Então, os dados que nós geramos, eles são poderosos, são ricos, e se eu conecto o meu entorno, eu começo, né, realmente a monetizar esses dados. E, por exemplo, eu poderia ter, por exemplo, uma participação, eu poderia, por exemplo, para esses acessos, eu poderia cobrar. Fabrício, mas o meu core da minha empresa é distribuição, eu não sou de tecnologia. A Magalu também não era. A Magalu não era também de tecnologia. Quando ela lança, né, a Magalu, ela lança ali o Magalu Labs, e hoje é uma gigante, é um varejo que tem tecnologia, que vende tecnologia, né? A gente brinca que o avatar da Magalu, né, no Instagram, tem mais de 7 milhões de seguidores. A conversão de venda de um avatar digital, que não nem uma pessoa que existe, né, de uma empresa de varejo, é impressionante, né? Então, eu não tenho que ser de tecnologia para inovar. Até tenho cutucado bastante e puxado nos Mentor Days que é estranho que a gente não tenha nas empresas um núcleo de inovação, uma célulazinha de inovação, que seja uma pessoa testando, pesquisando, vendo com a TOTUS, espera aí, deixa eu ver esse aplicativo novo, essa função nova, esse módulo novo, testa, pilota, funciona, tenta escalar. A gente está perdendo muito tempo em não inovar, ok? Falando, ainda finalizando essa parte do ranking externo, do pilar externo, a Abad, vocês conhecem a Associação de Atacado e Distribuidor, tem uma pesquisa que é o Ranking Abad, e até então, há 3 anos atrás, esse ranking ele vinha na revista impresso, e tem 3 anos que o Ranking Abad ele é digital, ele é online, é suportado pela solução Target, então os dados sobem, né, nacionais, e todo afiliado respondente, ABAD, tem um login e uma senha para acompanhar e se comparar com o mercado, né, como está o seu posicionamento perante o mercado, seja investimento, faturamento, investimento em frota, pessoas, tickets, né? Isso é BI. Né? Esse é o BI, é o pilar externo do BI, que é não só o dado interno, mas também o dado de fora, de trazer dados de fora para dentro, de fornecer dados. Ok? Bom, aqui é a carinha, pessoal, do nosso acelerador, né, para o Intor. Nós temos acelerador para o Intor, Proteus, com 5 RM. Essa aqui é a carinha da versão, né, que a gente está levando em 2025 para os clientes do Intor. Então, foi reformulado, tem menu suspenso, menu interativo, né? Nós estamos cobrindo aí cerca de pré-prontos 105 dashboards para o segmento, né, de atacado distribuidor. É fluido, a gente é bastante feliz quando eu falo de volume. Esse é um segmento que gera bastante volume de dados e a ferramenta ela é bem fluida, com grandes bases, então é preparada para trabalhar com dados massivos. É bem bacana a performance que isso tem. Ou seja, para quem é o Mentor, existe um acelerador de BI pronto, formatado, direcionado, né, vocacionado para o seu segmento. Então a gente está aqui já há pelo menos 10 anos fazendo isso
E essa aqui é só a carinha nova, para quem já conhece, para quem ainda não viu, desse acelerador para o Intor. Se você nunca viu, tem curiosidade, procure o teu SN, o teu executivo que te atende na tua região, para conversar conosco, tá? Uma meia hora de conversa a gente consegue te apresentar para que você veja o potencial e o que tem nesse acelerador do Intor, ok? E para quem não tinha ouvido falar, ou já ouviu falar de Target, só rapidamente só para vocês, tudo que o nosso produto passou, né, de mudanças, e todo ano o Target muda, é só para vocês um apanhado, né, do que a gente vem fazendo de inovação e melhorias, né, o nosso roadmap aí desde 2019. Então a gente mudou a formatação, o Canva, né, o Target Canva surge para uma melhoria de layout. Então eu posso formatar e criar o dashboard que eu quiser, com imagem, com fundo, com mapa, com canto arredondado, com cor, com objetos externos, né? Tem o Generic Embedding, que é eu formatei um dashboard, uma análise no Target, eu posso embedar isso na sua intranet, na sua ferramenta interna, em outras ferramentas, né? Um link que eu posso colocar, né, em uma TV, colocar em ferramentas de divulgação, em mídia indoor, por exemplo, ok? Tem o modo slideshow, que a gente rebatizou, que é o módulo TV, né? Esse módulo TV eu posso colocar TVs espalhadas, né, pela organização e deixar passando ali, é um carrossel, né, que vai girando ali com os principais KPIs do segmento ali e daquela área daquele departamento. Alguns clientes criam verdadeiras torres de controle com isso, uma parede com várias TVs e cada TV passando o indicador daquela sala de inteligência, sai rádio, WhatsApp, né, e-mail, telefone, então para controlar embarque, né, as docas, entrega. Então é bem bacana esse módulo, ok? Em 2021 para cá, a gente vem falando de relatórios avançados, tem toda uma parte de mensageria dentro do Target. O que que é a mensageria? Eu consigo disparar de forma ilimitada vários relatórios, alimentar a equipe de venda, a equipe de compras, equipe de cobrança, do financeiro, mesmo pessoas que não têm um login e uma senha do Target. Então, eu posso disparar relatórios, basicamente informações agendadas, mas também tem a parte do alerta inteligente, que é, independente do horário, eu coloco gatilhos. Toda vez que um produto de alto giro, o estoque abaixar para menos de isso dispara um alerta para o comprador. Toda vez que um cliente passar de 2% de inadimplência, isso avisa a cobrança, o financeiro e também avisa o vendedor daquele cliente, né? Todas as vezes que o giro de um produto cair, todas as vezes que um pedido for montado com a margem de lucro não interessante, um desconto for dado acima. Então, tudo que é medição, que tem alguém, um ser humano, medindo de forma recorrente, né, frequente, eu posso programar isso de forma ilimitada e sair alertando a empresa inteira, ok? Para quem trabalha com RPA e automação de processos, esse mesmo alerta inteligente, ele também, além de enviar um alerta, ele pode disparar um gatilho, falando de webhook aqui, né? Então, eu posso fazer que a ferramenta Target seja o disparador de uma ação de automação, tá? 2022 para cá, a gente fez uma repaginada nos formatos, na exportação, nos modelos de PowerPoint, né? Então, quer dizer que eu posso preparar minha reunião mensal, minha reunião quinzenal e mensal na ferramenta Target e com um clique de um botão, isso atualiza, a minha reunião está pronta, ok? Em 2024, a gente introduziu os Online Data Providers. O que é isso? Uma forma fácil e rápida de consumir APIs, sem que eu tenha que codar isso por fora, né, em um Postman, em um VS Code, tenho que passar um Python, né, digamos assim, para atingir esses endpoints. Eu consigo, de dentro da ferramenta Target, começar a ingerir APIs de forma muito simples, muito rápida, tá? Tem a parte dos filtros delegados. Se eu fosse traduzir isso de uma forma mais simples para o segmento, análise de cesta, tá? Conjuntos, eu quero entender produtos, comportamento, eu quero cruzar um conjunto A com B e entender essa intersecção, né? Seja de rota, praça, região, de indústrias, de SKUs diferentes, de RCAs, eu consigo fazer essa análise de comportamento, de conjuntos, análise de cesta é uma das análises possíveis com com esse filtro, ok? Lembrando que a gente também, em 2024, faz uma repaginada do aplicativo para Android e iPhone. Sim,
Target é uma ferramenta multiplataforma, você tem ela no computador, desktop, tem ela web, então você vai acessar o browser do seu tablet, do celular, onde for, e além disso ainda tem o aplicativo nativo para Android e para iPhone. Todos os seus dashboards existentes na ferramenta estão ao mesmo tempo disponíveis na mobilidade. E existe também uma formatação especial que você pode. É ruim, muitas vezes, mesmo sendo responsivo, é terrível quando você vai abrir dashboard de BI no celular, porque é muito comum que tenha tabelas, que tenham barras de rolagem, e mesmo responsivo isso fica muito ruim de enxergar. Target permite que você gere um layout específico para a mobilidade, ok? Só ressaltando ali os highlights daquilo que é, né, aquilo que é importante daquele dashboard. Quando você acessa pelo celular, identifica a plataforma que você está utilizando e já puxa, né, um modelo formatado para celular, ok? 2025, a gente, né, acompanhando o movimento de mercado, tem IA preditiva embarcada na ferramenta, ok? Então, quer dizer que a gente, chamamos isso de AI forecasting, né? É realmente uma IA preditiva para modelos de vendas, modelos de receita, de contas a pagar, receber, inadimplência, num padrão de 2 para um, tá? Então, se eu quero projetar 6 meses, eu preciso de ter 12 de histórico. Se eu quero projetar um ano, eu preciso de ter 2 de histórico. Se eu quero projetar um mês, 2 de histórico. Ou seja, eu consigo projetar com uma precisão muito interessante, pessoal. Aqui em base de teste, a gente, né, tem dados aqui de 2000 até 2024. De propósito, eu apaguei os anos de 2023, 2024, um dado conhecido, e pedi para a IA projetar esses anos apagados. E é incrível a gente ver a acuracidade, a proximidade, que com certeza é maior do que a capacidade humana de projetar, ok? Para a ferramenta web, tem uma inovação que é o consumidor Plus, aquele usuário que só visualiza o dashboard, ele tem um up e ele consegue fazer pequenas edições mesmo na web. Isso é bem interessante para equipes que são mais arrojadas, que querem mexer pequenas coisas e não quer ficar acionando o pessoal de TI ou nosso suporte com frequência. Esse usuário, para quem já é cliente, procure o nosso time para entender como funciona, tá? Então, o usuário viewer na web consegue fazer pequenas edições e alterações, ok? Aqui é só uma revisão do que eu já falei, até aproveitando por conta do nosso horário, né? Generic Embedding é a possibilidade de incorporar o target para fora, eu posso levar o target para outras ferramentas, para dentro do meu site, em ferramentas de parceiros, ok? A apresentação aqui, o slideshow, eu consigo montar, né, um carrossel e isso eu posso apresentar direto dentro da ferramenta Target, ou eu posso exportar isso no modelo assíncrono, né, para PowerPoint. Lembrando que exportou para PowerPoint a fotografia do momento da exportação. Se você usa a ferramenta slideshow dentro do Target, ele está sempre atualizado. Atualizou com RP, esse seu slideshow está atualizado, né, instantaneamente, ok? Isso aqui é a carinha, um pouquinho falando da mobilidade, do aplicativo nativo para Android e iPhone. Para quem usa iPad, você vai baixar o aplicativo, né, direto na App Store, também assim no iPhone. Para quem é Android, nos tablets e celulares com Android. Ok? Para quem trabalha com relatórios e precisa de relatórios extensos, como de giro, né, de sell-in, de sell-out, tem as quebras de páginas automáticas, então eu posso colocar um filtro, uma dimensão, e o Target vai fazer essa quebra, né, fazer a secção entre as páginas ali. É bem interessante essa geração automática desse relatório, essa formatação, ela ajuda bastante a separar os conteúdos, sobretudo para relatórios extensos, ok? E tudo isso, pessoal, só é possível, essa velocidade, essa capacidade de processamento, de interação e de exportações, ou seja, essas features aqui que eu apresentei, só é possível porque Target fez um passo alguns anos atrás e nós utilizamos o nosso próprio banco de dados, que se chama Target InMemoryDB. Então, é um banco de dados preparado para trabalhar com dados massivos e é um banco de dados preparado para dar respostas rápidas. Tá? É um banco nosso, feito pela Target, para atender os nossos clientes e entregar realmente toda essa velocidade que a gente precisa. Tá? Eu não utilizo nenhum tipo de ferramenta externa. Tá? A Target ela é uma suíte de decisão
como nós dizemos, né? Então, da conexão com o teu banco de dados, o pipe, o fluxo de dados, a ingestão desse dado até, né, a tela do DataVis, do dashboard em si, tudo isso é tecnologia target de ponta a ponta, e no coração disso está o nosso banco in memory, que realmente impressiona com alto desempenho, sem necessidade de licenciamentos terceiros, tá? Não tem necessidade de licenciar bancos de dados terceiros para isso. A ferramenta target em si, ela cumpre todo o papel, ok? Também trazendo um pouquinho sobre a função de mapas, nós fizemos umas alterações e eu posso ter os mapas já padrões, eu posso inserir mapas próprios, tá? Se eu tenho mapa da região, mapa da sua cidade, você consegue colocar aqui dentro. E se você tiver os pontos de latitude e longitude do seu cliente, ele faz uma plotagem automática. Isso pode ser um dot, né? Um ponto, né, específico, ou pode ser né, esse plot, né, do ponto, ou pode ser também por setor. Então eu vou colorir todo o território de uma cidade, tá? E trazendo um pouquinho para a realidade de vocês, é interessante ver alguns clientes que não só o mapa, né, de território, né, de região, mas também eu posso importar aqui dentro a planta do seu CD. Eu posso importar aqui dentro, né, a planta da sua loja, do seu supermercado, do seu atacarejo. Então eu consigo ter visualmente um feedback visual, imagina, das suas gôndolas, dos corredores, das ruas, dos prédios, né, ali, níveis, seção, apartamento, né, do seu CD. Imagina que eu coloco marcadores, como por exemplo, corte, ruptura, né, margem. Então, inventário, imagina eu visualmente enxergar num BI, também posso subir modelos em 3D, tá? Imagina visualmente eu enxergar uma rua ficando vermelha, um nível, um apartamento, né? Uma seção, uma gôndola. É bem interessante que essa função ela vai além, tá? Da análise de mapa territorial. Tá? E a gente chega na parte das exportações, que é eu preciso alimentar as pessoas, né? Nem todo mundo vai acessar BI, nem todo mundo está no nível tal estático e estratégico para acessar, tem um login e senha, mas não significa que eu não possa servir todo o restante da empresa com BI, seja com exportação de relatórios, seja informação que chega na pasta do seu servidor de arquivo, para quem ainda utiliza. Isso pode ser entregue dentro de um drive, pode ser entregue via link, um link compartilhável. Isso pode chegar como um PDF, como um PowerPoint, tá? Isso pode ser aberto direto no navegador. As pessoas têm como outros meios de consumo de BI. Alimente as pessoas, traga informação, né? Quanto mais pessoas estiverem consumindo dados e entendendo, alinhadas, né, com o negócio, isso é tremendamente poderoso. Essa é uma função nova, pessoal, Dimension Mashup aqui, só para quem é cliente. Então, quer dizer que quando eu tenho mais de um cubo de departamentos diferentes, eu consigo agora que o meu filtro de data, por exemplo, de filial, eu clico, ele interage entre o cubo financeiro, o cubo comercial, o cubo RH. Eu não preciso colocar filtros específicos. Os filtros em comum, ok? Entre cubos agora eu consigo unificá-los. Então, é uma forma mais eficiente, mais rápida e mais fácil quando eu trabalho com informações multidepartamento. Por exemplo, eu estou vendo no comercial a geração de pedido, de demanda, e estou lá na logística vendo, por exemplo, a convocação e quantas pessoas estão na separação. Eu estou vendo, por exemplo, de um lado como é que está o faturamento, e lá no financeiro eu estou vendo como é que está os recebimentos, né, contas a receber. Então, essa interação entre cubos ela é possível com o Dimension, esse mashup de dimensões, é bem fácil de utilizar, é bem bacana, tá? Então, eu crio um seletor, né, de dimensões em comum. É bem bacana, isso agiliza o trabalho. E como eu havia mencionado rapidamente ali dentro, pessoal, tem um módulo dentro do Target para conexões com APIs e para APIs mais conhecidas de mercado, Google Analytics, SharePoint, HubSpot, e alguns CRMs. Esse está pronto e acelerado. Você vai colocar o endpoint, você vai colocar o seu token, o login, a senha,
e tem modelos pré-prontos já de extração de dados, isso já extrai sozinho da API, isso já cria uma tabela no banco de dados Target. Pessoal, eu falo isso com bastante orgulho, porque para quem trabalha com APIs e sabe a dificuldade que é de trazer o dado, normalizar aquilo, descer um arquivo JSON, se isso vai vir em CSV, preciso fazer uma matriz, trabalhar esse dado, né, e depois eu preciso converter isso e gravar em algum banco ou, né, num XML, num CSV, e depois usar isso para BI. Com as conexões de APIs do Target, ele vou bater nessa API, eu vou descer o dado, o Target vai criar já uma tabela, já vai popular para mim automaticamente. É bem interessante ver a velocidade que isso dá, tá? Sem que eu seja um conhecedor de Python, tá? De PHP, ok? De JavaScript. Também não é tão novo assim, mas a gente reforça nas apresentações que é a parte da inovação que a gente fez na versão 2024, que é dentro da tabela, na grid mesmo, eu consigo inserir imagens, tá? E essa imagem a gente pode coletá-la, por exemplo, de algum repositório que você tenha, do seu e-commerce. Então, quando estou falando de uma campanha, então não é mais só ver o SKU do produto. Eu posso, né, trazer a foto, a imagem do produto. Isso é muito interessante porque é comum que vocês tenham produtos muito similares, muito próximos, formulações parecidas, embalagens, né, parecidas. Então, isso ajuda muito a ter esse feedback visual, né? E quando eu falo também de RH e pessoas, eu consigo também trazer dashboards com a foto das pessoas, né, com a foto dos prestadores de serviços, pode ser a placa de um caminhão, pode ser um equipamento, uma peça. Então, também é bem poderoso trazer esse elemento visual para dentro da grid. Ok? Sobre agendamentos e filtros, né? Para quem usa BI, para quem já usa Target, você tem uma questão que daqui a pouco você tem 30. Como é ilimitado, você tem 300 relatórios agendados, você tem 50 alertas inteligentes. Então, a tela de gerenciamento das filas, das automações, dessa mensageria do Target, ela sofreu umas alterações, eu consigo fazer seleções múltiplas, alterações múltiplas, e também agora a priorização. Porque imagina que você, ao longo do tempo, agendou 10 relatórios para as 9 da manhã. Mas, por exemplo, é uma fila, eu vou começar a fazer exportação disso, isso vai ser entregue, gerado dado, começa a disparar. Só que pode ser que o último relatório que você criou, você queira que ele saia primeiro. Então, você vai colocar priorização. Além do agendamento e do horário de início do processamento e extração de dados, para então entrega, eu agora trabalho também com priorização, tá? Para quem tem modelos prontos de dashboards e está criando um novo dashboard, você já sabe, você já conhecia que você pode copiar e colar os objetos, mas também agora a sua barra de filtros, você pode copiar e colar ela num outro dashboard. Poxa, que legal, lá eu já tenho, né, meus 4, 5, 8 filtros já prontos, organizados, e eu gostaria de levá-los para um outro dashboard. Você copia e leva a barra toda de critérios, tá, pessoal? Não só a barra, mas também o critério local e o critério global. Você consegue copiar, tá? O filtro já pronto e aplicá-lo em outro dashboard. Então quer dizer que você não precisa mais ir lá e repetir os mesmos filtros num novo dashboard. Você pode herdar isso, tá? A delegação de filtros, pessoal, como a gente colocou anteriormente, é um filtro aplicado diretamente em uma dimensão selecionada. Como traduzir isso para vocês? Análise de cesta, por exemplo, é uma das possibilidades com os filtros delegados, tá? É a combinação, né, de dados e entender a intersecção entre eles. E aí você aponta, essa intersecção vai ser pela rota, pelo cliente, pelo RCA, pelo produto, aí departamento, seção, categoria, ok, indústria. Só conferindo aqui o nosso tempo. Pessoal, eu estou adiantando algumas coisas, então já estou comentando com vocês, né? Então, às vezes, eu estou até um pouco adiantado em relação aqui ao slide, mas realmente é a ideia, né? Toda vez que eu vendo batatinha e sanduíche, o que mais que eu vendo? Né? Toda vez que eu combino, né? Qual que é a combinação? Qual que é a composição dessa cesta, né? Até pensar também aqui em popularidade, né, de produtos, ok? Então tem agora um botãozinho bacana que rapidamente nos ajuda a criar isso
dentro do target. Ok? Pessoal, aqui é um paralelo, tá? A versão 24 já era bem interessante e ela teve um up na release, né, de julho do ano passado para cá. Então, do lado direito eu tenho a versão anterior, do esquerdo eu tenho a nova versão. É o mesmo dashboard, tá? Só o recorte aqui da imagem do vídeo que ficou prejudicada, mas notem essa renderização, tá? Do dashboard, ela tá mais precisa, ela é mais rápida. Eu tenho agora limitador de linhas. Fabrício, poxa, eu tenho aqui um dashboard que ele lista os meus SKUs, só que eu tenho 53 mil SKUs. Pessoal, e isso acontece, tá? Uma frequência que vocês não imaginam. Nossos clientes têm muito SKU. E quando você coloca isso num BI, eu não preciso esperar que ele, né, tenha o retrieving ali das 53 mil linhas. Ele pode ir dando esse retrieving conforme eu vou, né, rolando ali a grid. Então, ele tem essa inteligência agora. Você pode definir qual que é o mínimo de linhas de renderização ali. E isso promove, provoca, né, essa sensação, esse aspecto de carregamento mais rápido. Para o usuário final, isso faz sentido. Para as pessoas que estão na ponta, isso faz sentido, tá? Entregar velocidade é também aqui um dos nossos compromissos, tá? E eu falei anteriormente, já tinha antecipado vocês, né, da função de IA preditiva, que a gente consegue. Agora na ferramenta, eu consigo colocar os modelos, né? Para quem conhece tecnicamente, falando das tabelas fato do target, eu consigo pegar a tabela fato e pedir para que o target projete. Você escolher isso em dias, em meses ou em anos. Eu vai conseguir fazer esse forecasting, né? Essa projeção, né? Da informação baseada no seu histórico. Ok? Deixa eu ver se tem só algumas perguntas aqui. Um momento, pessoal. Não, né? Por enquanto não aqui. Vou seguindo. Usuário visualizador, aquele usuário consumidor que tipicamente acessa a ferramenta Target pelo navegador, você consegue agora arrastar algumas dimensões e medidas, porque eu disse algumas. Tem uma governança, tá? O pessoal de tecnologia define quais as métricas e filtros estão disponíveis para que você possa interagir. Então, existe uma governança sobre isso, você não vai poder livremente colocar o que você quiser. Então, tá, pessoal? O pessoal já brigou comigo aqui perguntando, não. Sim, tem governança, tá? Então, esse usuário tem a possibilidade de poder alterar o seu dashboard, a visualização que ele está tendo naquele momento, tá? Ele não altera os demais, tá? E nem impede uma alteração minha, não vai impedir ou vai prejudicar a visualização de um outro colega que está vendo o mesmo dashboard. Só explicando para o pessoal, para quem não conhece, pessoal, em Target, nós temos um conceito que um único dashboard ele consegue atender a pessoas diferentes, tá? Porque a gente tem, além do perfil de acesso, né, da governança, eu também tenho perfil de dados. Então, eu não preciso, é muito comum em BI a gente ver que você tem 10 cópias do mesmo dashboard, porque é um para o gerente A, para o gerente da filial 2, é para o gerente da filial 10. Você pode no Target ter um único dashboard, né, matriz ali formatado, e cada gerente de cada filial, conforme ele abre o dashboard, ele já abre aplicando a governança e filtrando só aquilo que ele pode ver. Isso enxuga e reduz a quantidade de documentos, né, de entregáveis de BI que eu preciso gerenciar. Naturalmente, isso promove uma manutenção mais fácil, menos complexa, menos documentos, né, para a gente controlar. E quando eu falo dessa mesma governança, ali dentro eu vou também definir, é, nesse usuário consumidor no dashboard, o que que eles podem interagir, essas pequenas edições, né, dentro daquele conjunto de dados, do perfil de dados que ele já tem, o que que ele pode lançar a mão para fazer essas pequenas edições e incluir filtros, incluir algumas métricas, ok? Falando sobre aqui a alternância de objetos, e lembrando que a gente já vai fazer a pausa aqui para a gente responder as perguntas que tiverem, tá? A gente está aqui no final da apresentação. Pensando nessa tela mais clean, pensando realmente em espaço, porque a área útil de um BI
cada cantinho ela é disputada, né? A gente às vezes precisa de espaço, falta espaço, porque eu preciso, né, que uma pizza fique de um tamanho interessante, preciso que uma série histórica, né, se expanda. Então, qualquer espaço na ferramenta é muito bem-vindo, qualquer espaço que eu abra ali, né? Então, é muito comum que os menus, né, laterais, eles ficavam, né, dentro do dashboard. Agora você pode, né, como a animação está mostrando aqui, eu continuo tendo a estrutura, né, a ferramenta de menus, só que agora eu posso colocá-los em uma barra superior, e isso é um drop, né? Então esse menu ele é interativo, esse menu ele está menu animado. Então quando eu passo o mouse ele aparece, eu faço a minha seleção, tiro o mouse de cima, ele volta para a barra. Então isso libera os espaços laterais para a gente desenvolver melhor os nossos dashboards. Tá pensando no aspecto de layout. Isso aqui a gente já falei, tá? Eu até só antecipando o material, tá? Que é sobre a tela de gestão, de gerenciamento dos relatórios em Target. Ela está interessante, eu consigo, né, analisar vários, ver o histórico, o que foi enviado, o que não foi enviado. Eu consigo disparar múltiplos relatórios ao mesmo tempo, pensar naquela questão da prioridade, qual relatório deveria sair primeiro, ok? E pessoal, só lembrando aqui, né? Sobre esse novo acelerador para o Intor. Se você já é cliente, você pode solicitar atualização e para quem não conhece essa carinha nova, tá? Para o acelerador do Intor. E o menu lateral ajuda muito também na visão, né, mobile, né? Os menus suspensos ajudam muito ali essa dinâmica da usabilidade, né? Bom, em tempo aqui, né? Eu tinha um compromisso de encerrar isso faltando 10 minutos para o fim, para a gente começar a responder as perguntas aqui, ok? Contei com o time de marketing da TOTS para me guiar nas perguntas que porventura tenham chegado. É bacana. Pessoal, tem uma pergunta aqui do Emerson e a gente está nessa pegada e já está ensaiando isso com alguns clientes. E muito bom ouvir isso de fora de casa, porque a gente, dentro de casa, a gente traz os cenários e o feedback comprovatório disso, que é sobre a necessidade de nós, enquanto fornecedores, né, de BI de tecnologia, começar a fomentar e ter dentro do cliente de 1 a 2 horas por semana, né, para desenvolver a necessidade da empresa, né, provocar, né, vamos lá, qual que é o problema? É devolução. Quais são modelos interessantes de medição de devolução que a gente consegue implementar? Bem bacana o teu comentário, isso faz muito sentido. Tá? Pessoal, sobre o Anderson, a pergunta sobre a atualização de dados, tá? Não tem, nós temos duas ofertas, a oferta Lite e a oferta Enterprise. Na oferta Lite, você tem até duas atualizações de dados em relação ao Intor, tá? Duas atualizações. Na oferta Enterprise, eu não tenho uma definição. Quem vai definir é você, tá? Se vai ser uma vez, três, quatro, cinco, de 5 em 5 minutos, de meia em meia hora, a escolha é sua, é aberta, tá? A plataforma, eu não travo isso. Depende mais da sua fonte de dados, digamos, do teu banco, da capacidade de throughput. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Quando a gente implanta o Target Enterprise, eu vou colocar lá, por exemplo, a sua expectativa. Eu quero ter os últimos 5 anos. Até para BI, a gente até não faz muito sentido, né? Porque 5 anos atrás você tinha outro fornecedor, outra equipe de vendas, mas, enfim, 5 anos, ok? E eu coloco para rodar o modelo. Assim que eu rodo o modelo, eu dou uma carga, né? Uma carga full, que a gente fala. E na sequência, eu posso implementar uma carga incremental, ok? E essa carga incremental, ela vai dizer, o Anderson, para você, é a sua janela. Então, imagina que a carga incremental levou 10 minutos.
então você pode configurar, né, a sua janela mínima de 10 em 10 minutos. Ou seja, respondendo a sua pergunta, a quantidade de atualizações ela vai depender da sua janela de tempo. E aí a internet, o link, né, a capacidade de entrega do seu banco, mas a ferramenta Target não tem uma limitação, ok? De vezes de atualização. Isso na oferta Enterprise. Na oferta Lite, que é a oferta menor em nuvem, é a nossa oferta de saída, são duas atualizações diárias, ok? E você pode, na oferta Enterprise, Anderson, fazer conexão direta no banco transacional, tá? Para algumas questões, como por exemplo, talvez de conciliação, ou talvez de logística, talvez até mesmo ali pensando em estoque, você pode sair fora dos modelos de BI conhecidos e fazer uma conexão direta no banco de dados, vendo o dado ao vivo, tá? Em tempo real, tá? Mas pensando, tem que ser planejado, existem boas práticas nisso, existem indicadores e KPIs que demandam esse tipo, não é todo KPI que é interessante colocar nesse modelo instantâneo, tá? Mas é possível também, tá? Sim, existe um controle de versionamento, existe um login que eu consigo identificar quem foi feita a alteração, quem salvou, qual foi o usuário, qual foi o horário. Inclusive, falando de logs também, tá, Sérgio? Você consegue em todo dashboard ter um rodapé ou superior ter o emblema ali embaixo, né, um carimbo da data, da hora, quando foi atualizado, de quando é aquele dado, qual foi a última atualização, quem foi a pessoa que criou, tá? E pensar em versionamento de dashboard. Pessoal, ponto forte além do produto, uma pergunta aqui da Clara. São desde o Intor 18, então são muitos anos da ferramenta Target conectada, ok? Conectada no Entor. Então, tem um time que entende o seu segmento. Eu sei o que é uma 111, 1464, 1220, 1219, 316, 275. O time Target entende, conhece o teu RP, conhece os teus processos, entende de quando você desembarca o produto na doca até quando você faz a separação e a montagem de carga, ok? Então, quando você abre um chamado conosco para falar do teu segmento, do Intor, o time sabe o que é, entendeu? Então, esse conhecimento do segmento embarcado no target é muito interessante. Eu acho que a gente sai muito na frente, tem muito a agregar, ok? O pessoal está me cobrando aqui que a gente precisa encerrar e fazer os testes para as próximas lives, seguindo aí a, a programação do time da TOTS, tá? A todos aqui que participaram, obrigado. Para quem contribuiu com as perguntas, obrigado. Os contatos estão aqui. Procure o seu executivo TOTS para falar conosco um pouco mais sobre Target, tá? De novo, é um prazer. Até uma próxima.